estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar lá dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos, antes e depois da aula e sempre que possível. E arrume aí um lugar bem confortável para você assistir às aulas, colocar seus materiais, fazer atividades que nós temos bastante coisa para aprender hoje. E quais os materiais que a gente vai precisar para a aula de hoje? Caderno ou a folha para registrar a aula, borracha, lápis e lápis de cor. Eu vou dar um tempo para você pegar esse material, certo? E antes da gente começar com o tema de hoje, vamos revisar o que a gente viu na aula passada. A aula passada, o nosso tema foi escola. Falamos sobre a escola e os espaços que tem nela, quando jogamos o jogo da memória. Lembram aí? Falamos sobre quem trabalha na escola, o que fazem esses profissionais, quais materiais precisam para exercer sua profissão. Ali até na tela tem a professora. E a professora faz o que na escola? Ela ensina. E quais os materiais que ela precisa? Caderno, livro, lápis, borracha, caneta, o quadro de giz. Precisa da sala de aula, dos estudantes. Mas agora, nesse momento, ela está usando muito computador devido às videoaulas, certo? E a Vivi trouxe um recado bem importante para todos nós. É importante conhecer e valorizar todas as pessoas que colaboram e trabalham na escola. Você tem que lembrar que as pessoas que estão lá na escola, os funcionários, os professores, estão lá para ajudar você. E nós falamos sobre o estudar na escola e o estudar em casa. Lugares diferentes de estudo. Porém, nesse momento de pandemia do coronavírus, nós estamos mais em casa, certo? O importante é não ficar parado, mas ter o tempo de estudo e de aprendizagem, certo? E hoje nós vamos continuar com esse tema. Então pegue lá o seu caderno, a folha, coloque a data que você está assistindo a aula 9, História, Escola. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
tem uma pergunta para você. A escola que você estuda é pública, que está escrito ali de verde, ou particular, está escrito de amarelo? E você sabe o que é uma escola pública, o que é uma escola particular? A escola pública, ela é oferecida a todas as pessoas pelo governo federal, ou pelo governo estadual, ou pelo governo municipal. O governo federal do Brasil administra algumas escolas, principalmente as de ensino médio. A escola estadual é aquela que é administrada pelo Estado. A escola municipal é administrada pelo município. Já a escola particular é aquela que possui um dono, ou um grupo de donos, ou seja, é uma propriedade privada que não pertence ao governo. E para você estudar nela, você precisa pagar, né? Não que na escola municipal, estadual, federal a gente não pague. Tem os impostos também que ajudam a manter essas instituições, certo? E depois de tudo isso que eu expliquei, a Vivi tem mais uma pergunta. Quem administra a escola que você estuda? O governo federal, que está escrito ali de amarelo, o governo municipal, que está escrito de verde, o governo estadual, que está de azul, ou uma pessoa ou uma instituição que está em rosa. Pensa aí. Qual o governo que administra a sua escola? Se você estuda numa escola municipal, é o governo municipal. E as videoaulas aqui da Secretaria Municipal de Educação é um projeto para os estudantes das escolas públicas municipais. Então, se fosse para marcar ali, quem estuda em escola municipal vai marcar ali o verde, certo? E olha o que a Vivi veio nos dizer. Você sabe quem tem direito a estudar? Será que são os meninos? As meninas? Os jovens? Os adultos? Os idosos? Para responder a essa pergunta, nós vamos ver o que diz a lei. E sabe qual lei nós vamos ver? A Constituição de 1988, que é a lei suprema a nível federal, ou seja, é uma lei mais importante do Brasil. Ela deve ser cumprida e obedecida por todos os representantes políticos e pela sociedade em geral, certo? E no artigo 205 fala sobre a educação. Eu vou ler para vocês. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Se a gente vê aquela pergunta que a Vivi fez, a educação é direito de todos, de crianças, de jovens, de adultos e idosos. Mas, professora, adulto e idoso também, eles estudam? Se for vontade deles estudar, vão ser bem recebidos. Tem pessoas que não puderam estudar quando era criança, quando era jovem. E não aprenderam nem a ler, nem a escrever, nem a contar. Em algumas escolas municipais tem turmas da educação de jovens e adultos, para que essas pessoas também tenham oportunidade, independente da idade. Então, a educação é direito de todos. E olhe lá o que a Vivi veio nos perguntar. Será que na história o direito à educação para todos sempre foi respeitado? Vamos conhecer como era a educação e a escola em outros tempos e lugares. A educação egípcia em outros tempos. Antigamente, no Egito Antigo, aos 10 anos, somente os meninos tinham o direito de ir para a escola para aprender a ler, escrever e contar. As meninas ficavam em casa, acompanhando a família e aprendendo os serviços domésticos. E tem uma coisa bem interessante aí. Olhem a imagem.
Vejam o material deles. Eles escreviam em uma tábua. Essa tábua era coberta de gesso e eles escreviam com caniço. Caniço é como se fosse uma faca bem fininha. Eles molhavam na tinta e escreviam, certo? Bem diferente. E vamos ver na Roma antiga. A educação era para quem podia pagar por um professor. E esse professor vinha em casa ensinar, certo? Mas só os meninos que aprendiam a ler e escrever com o professor. Quando eles faziam 13 anos, eles iam para uma escola secundária e também começavam a ser preparados para a vida militar. Já as meninas acompanhavam as mães nas atividades diárias. Aprendiam os serviços domésticos e também a cozinhar e a bordar. A educação para os astecas. Na educação asteca, as crianças aprendiam com seus pais. O pai ensinava o filho a sua profissão e também a pescar no lago. E as meninas ficavam em casa aprendendo a cozinhar e a cuidar da casa. Aprendiam também a afiar e a tecer a lã, como aparece ali na imagem. E falam que essa educação era bastante rigorosa. Se a criança se desobedecia, diz que elas eram picadas com espinhos. Que absurdo, né? Ou até ficavam perto de uma fogueira de pimenta para arder a vista. Muito errado, isso não gostei. Vamos ver a educação para os incas. A educação para os incas era dividida em duas esferas principais. Era uma educação para a classe superior, ou seja, para os nobres, em escolas, e uma educação para a população em geral, que ocorria dentro de cada casa com as famílias. Dentro das casas, as meninas eram ensinadas pelas mães e ajudavam a cuidar dos irmãos mais novos e também o serviço da casa. Já os meninos eram ensinados a serem fortes, a caçar, a pescar e a defender a sua família. Até agora a gente viu que tem uma diferença aí na educação de meninos e meninas, não é verdade? Mas isso tem uma mudança, só que muito tempo depois. Mais visível aconteceu na educação no tempo das primeiras fábricas, no século XIX. Isso aconteceu principalmente na Europa. Mas se você pensa, então meninos e meninas puderam estudar? Sim, meninas e meninos puderam estudar. Mas ao mesmo tempo não era uma educação igual para todos. Os mais ricos tinha uma educação bem diferente para aprender a ser o chefe, o dono da fábrica. Já os mais pobres eram ensinados apenas o básico para que eles pudessem trabalhar nas fábricas, certo? E hoje em dia, todos têm direito à educação, como diz a Constituição Federal do Brasil? A Vivi veio responder isso. No Brasil, este direito apenas foi reconhecido na Constituição Federal de 1988. Antes disso, o Estado não tinha obrigação formal de garantir a educação de qualidade a todos os brasileiros. O ensino público era tratado como uma assistência, um amparo dado àqueles que não podiam pagar. Então, antes da Constituição, era possível estudar. Tinha as escolas públicas, mas não era obrigatório. Era um serviço de assistência à população, principalmente para aqueles que não podiam pagar por uma escola particular. Após a Constituição, a educação se tornou um direito social e para todas as crianças, jovens, adultos, para todos. E hoje a educação e o ensino são obrigatórios. Por isso que a Vivi está ali batendo palma, né? Todo mundo tem o direito à educação, porque nós temos as escolas públicas, certo? Mas será que em outros países a educação é um direito de todos? E olha o que a Vivi veio nos contar. E a cara dela não é muito legal, não. Ela tá com uma cara de braba ali, né?
Em todo o mundo, apenas 5 em cada 10 países garantem o direito à educação. E mais de 260 milhões de crianças e adolescentes em idade escolar estão fora da escola. Os dados constam no relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, e tem como base pesquisas realizadas entre 2010 e 2015 em 128 países. Então, infelizmente, a educação ainda não é direito de todos, pensando no planeta Terra, no mundo, certo? Muitas crianças não estudam. E não pense que não estuda, elas ficam em casa sem fazer nada. Não, a situação é muito mais triste. Elas às vezes têm que trabalhar para ajudar na família. E olha que triste, além de perder a oportunidade de estudo, de aprender, elas também perdem a oportunidade de ser criança, de brincar. Isso não é nada legal. Olha a ideia que a Vivi trouxe agora para nós. Vamos conhecer como era a educação e as escolas no Brasil antes da Constituição de 1988? E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos analisar algumas fotos antigas, que têm algumas características bem diferentes da educação de agora. Olha essa foto. Professor ensinando seu único estudante, sem identificação de data e lugar. Então não sabe quando que foi tirado e aonde foi tirado essa foto. Mas olhando assim a roupa, a vestimenta deles, eu acredito que essa foto é do início do século XX, nos anos de 1900, 1910, ou seja, há 120, 110 anos atrás. Nessa época, apenas os filhos das pessoas ricas podiam aprender a ler e a escrever e a contar. Por quê? Porque eles pagavam um professor para ir até a casa e ensinar. E às vezes tinha uma criança ou um jovem com um professor só, certo? Então, a maioria da população não tinha direito à educação nessa época, né? Essa foto é bem interessante. Ela mostra uma sala de aula típica de meninos. Opa, professora, típica de meninos? Pensa aí. E ali tem o ano também, 1957. Essa foto é de 64 anos atrás. E tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, a sala de aula típica de meninos, porque tinha uma época que meninos e meninas podiam estudar, mas tinham que estudar em turmas diferentes, certo? Mas eu adoro essa carteira grande. Uma carteira que senta duas pessoas juntos, né? Você senta do lado do colega, de um amigo. Mas eu fico pensando, né? Essa época a educação era bem rígida. Não era porque você estava sentado do lado dele que você podia conversar, trocar ideia. Não, era cada um quietinho fazendo sua lição. Mas a carteira é bem bonita. E essa outra foto é uma sala de aula típica de meninas. Não tem a identificação do local onde foi tirada, mas ela é de 1955, ou seja, de 66 anos atrás. E olhem as meninas, a carteira que a professora gosta, né? A professora Viviane acha legal essa carteira, mas me chama a atenção também o uniforme delas, né? Ó a roupinha, tudo sainha, tudo branquinha, bem diferente do que é agora. Até os materiais, olha em cima das mesas, também diferente do que temos hoje. E por falar em material, nós vamos fazer uma atividade. Pegue aí o seu caderno e você vai desenhar o seu material escolar. Eu vou dar um tempo aí para a gente fazer, certo?
E daí, já desenhou seu material escolar? E a Vivi veio com uma proposta bem diferente. Observe as fotografias e identifique os objetos que eram usados nas escolas de antigamente. Então, vai mostrar duas fotografias, uma de agora e outra de antigamente. E tem material escolar aí no meio, certo? E dessas duas carteiras, qual que é a de antigamente? Pensou aí? Já apontou? Se você falou que é essa daqui, a de madeira, acertou. Ela era de madeira e tinha algumas características. Ela era emendada, a cadeira e a carteira. Então, era difícil de movimentar. Até tinha uma ideia que era para ficar uma carteira atrás da outra, certo? Mas tinha uma coisa bem legal. Em cima da carteira tinha um vinco. Era como se fosse um recorte na madeira para você deixar o lápis para ele não ficar caindo. Isso eu acho legal. Mas a outra que tem ali, ela é de ferro. Você vai dizer ferro é pesado? Não, ela é ferro, alumínio, ela é bem mais leve. E dá para mudar de lugar, dá para trabalhar em dupla, em grupo, dá para fazer muitas outras atividades. Vamos para outro slide que aparece material de antigamente e de agora? E a mochila? Qual dessas mochilas é a mochila de antigamente? Já apontou aí? Se você apontou essa, acertou. Hoje em dia nós temos modelos, cores de personagens bem diferentes, mas antigamente não tinha tantos modelos assim. Essa que aparece na imagem, na época, foi um sucesso. Por quê? Porque ela parecia um baú. Bem diferente do que tem agora, certo? E esse daqui, os estojos escolares. Aqui em Curitiba até a gente usa uma palavra bem diferente, que é os penais, certo? Qual que é de antigamente e qual que é de agora? Se você falou que esse é o de antigamente, acertou.
Olha a diferença até de material. De antigamente era feito de madeira e hoje nós encontramos de tecido, de napa, com zíper e até modelos diferentes, certo? E esse daqui é a lancheira. Qual será que é a lancheira de antigamente e de agora? E eu vou contar uma coisa para vocês. A de antigamente eu tinha na época que eu fui para a escola. Se você apontou essa, acertou. Tinha a lancheira e tinha uma garrafinha com um copo para você tomar água, suco ou chá. Hoje em dia existem até lancheiras térmicas que ajudam a conservar o alimento, ou quente ou frio. E esse outro? Esse eu tenho boas lembranças, porque eu também tinha um desse. E qual será que é a de antigamente, a canetinha de antigamente e de agora? Se você mostrou essa daqui, acertou. Eu adorava essa canetinha. Era numa caixinha. E a caneta era bem pequenininha, era linda, mas a tinta acabava muito rápido e não tinha tantas cores como tem hoje em dia. E esses cadernos? Qual que é o caderno de antigamente? Já apontou aí? Se você apontou para esse, acertou. Esse caderno que tem a capa, bandeira do Brasil, e atrás tinha o hino nacional, era um caderno que era dado pelo governo para todos os estudantes da escola, certo? E agora que a gente falou do material escolar, nós vamos falar do uniforme escolar, que é um vestuário que identifica o estudante de uma determinada instituição de ensino. Normalmente carrega o símbolo dessa instituição ou o nome dessa instituição. E é composto por calça, camiseta de manga comprida, camiseta de manga curta, shorts, blusa de frio, certo? E eu quero que você desenhe o seu uniforme escolar. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, já terminou de desenhar o seu uniforme? Lembra o que a professora sempre fala, se não terminou agora, você pode terminar depois. E olhe lá o que a Vivi veio perguntar para nós. Antigamente, os estudantes usavam uniforme escolar? O que você acha? Usavam ou não usavam? Vamos ver algumas fotos? Essa foto é de 1910, 111 anos atrás. E se você observar, não havia uniforme. Usavam a mesma roupa que eles tinham em casa para as aulas. E no caso aí, era uma turma de meninas. E naquela época, tinham que usar vestidos, saia rodada, gola alta, manga comprida. Não devia ser muito confortável. Tanto que se você olhar no fundo da foto, elas estão fazendo atividade física, numa aula de educação física ali. Não devia ser muito legal, né? E essa outra, essa foto é de 1961, 60 anos atrás. Lembro que falei que tinha meninos e meninas em aulas separadas, em turmas separadas? Essa turma é só de meninos. E olha, eles estão acompanhados da professora. E o uniforme deles, calça social ou bermuda e o suspensório para segurar a calça. Bem diferente de hoje. E essa outra é uma foto de 1967, de 54 anos atrás. Uma turma de meninas. E o uniforme era um vestido. E esse modelo de vestido que cobre o peito a gente conhece com o nome de jardineiro. E essa é uma foto atual de uma instituição de ensino aqui de Curitiba, da Escola Municipal Ivaiporã. E está bem mais parecido com o que a gente usa hoje em dia. Agasalho, camiseta, muito mais confortável, não é verdade? E a Vivi veio propor uma atividade diferente. Para estudar história, os estudantes podem investigar os acontecimentos. Agora você é o pesquisador. Lembra que eu falei que para estudar história tem que pesquisar? Agora é a sua vez. Que tal conversar com um adulto e perguntar como era a escola, a organização dos estudos e a educação na época em que eles eram crianças? Então você vai convidar um adulto da sua casa e perguntar como que era quando ele estudava. Você pode perguntar do uniforme, do material escolar, das aulas, das atividades, certo? E olha o que você vai fazer. Peça ajuda para um adulto para registrar as lembranças dele sobre a época em que ele frequentava a escola. Depois faça um desenho sobre o tema. Você vai pedir para essa pessoa te contar e também escrever aí no seu caderno como que é as lembranças dele na época que ele estava na escola, certo? Depois que ele escrever, peça para ele ler para você o que está escrito aí. E daí você vai fazer um desenho. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí? Viu como que era a educação de antigamente e de agora? Bem diferente, né? Mas como a professora falou lá no começo da aula, o importante é estudar e aprender. E nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuide!